paz de Cristo. Muita gente tem me enviado e-mails pedindo alguns assuntos para eu falar aqui no canal de Mistérios do Mundo Espiritual. E um e-mail que me despertou interesse de responder foi sobre o olho de Horus. Essa figura que talvez você já deve ter visto muitas vezes, ou talvez tenha visto e não percebeu, mas aparece o tempo inteiro nos filmes de Hollywood, na moda, em capa de revista, no background de programas de TV, mensagens subliminares, tatuagens, camisetas. Esse assunto é um assunto muito antigo, muito antes de Moisés nascer. Esse olho de Horus já existia e era um objeto de culto do Antigo Egito. E agora, junto com milhares de maldições que estão sendo trazidas de volta para a humanidade, também essa moda acompanhada de demônios do olho de Horus. Horus é o sol. De acordo com a cultura antiga, a cultura egípcia, eles viam o sol como um dos grandes deuses. Aliás, não apenas os egípcios, mas milhares de povos antigos, eles, por conta do poder do sol, o diabo aproveitava para poder mostrar e ensinar que o sol era uma divindade. Então, muitas culturas, inclusive culturas tribais, indígenas, culturas incas, maias, astecas e povos babilônicos, principalmente os egípcios, entendiam que o sol era uma divindade. E para os egípcios, uma das principais divindades, se não a principal divindade, o deus Sol, que era conhecido como Ra e principalmente como Horus. E Horus tinha uma manifestação no meio dos homens, era um demônio que aparecia no meio deles, que era um demônio com cabeça de águia. E esse demônio, ele tinha um olho com uma espécie de uma lágrima, que simbolizava uma batalha que Horus havia feito pela humanidade, de acordo com a lenda, e que arrancaram um dos olhos dele. Então esse olho com uma lágrima se tornou um amuleto egípcio, e os egípcios carregavam aquele amuleto nos seus objetos, nas suas tatuagens, que eles marcavam sua pele, em simbologias de todo tipo, em desenhos nas paredes, e eles acreditavam que com aquele amuleto eles estavam protegidos e seriam prósperos. Acontece que nos dias de hoje, como eu falei, muita gente tem cultuado a esse demônio, porque esse é um dos principais demônios que será a base de pensamento da cultura anticristã, que é a cultura Illuminati, que está sendo levantada já há algumas dezenas de anos e nunca se falou tanto como ultimamente tem se falado dos Illuminati. Quem seriam os Illuminati? Os Illuminati seriam os governadores mundiais, homens e mulheres, famílias, empresas, que se reúnem secretamente para poder infiltrar-se em todas as áreas da sociedade, criando uma nova ordem mundial e governando o mundo para entregar nas mãos do anticristo. E essas religiões Illuminatis, essas famílias Illuminatis, essas empresas e todos os seus servos que estão infiltrados na cultura, no cinema, na moda, nas artes, na música, nos esportes, todos esses servos dos Illuminatis, eles se comunicam através dessa simbologia. Então é muito comum você ver pessoas famosas usando tatuagens, usando camisetas, usando simbologias, muitas vezes tirando fotografias, fazendo símbolo de um olho só. Às vezes eles fazem assim, ou assim, simbolizando a lágrima caindo, ou marcando a metade do rosto. Inclusive, alguns cantores evangélicos falam abertamente que seguem ao olho que tudo vê, que seguem ao olho de Horus. E isso aí é uma maldição terrível. E muita gente segue involuntariamente essa divindade, porque se tornou moda. Então o que acontece é o seguinte, a pessoa acha bonitinho, manda tatuar um olho no braço, carrega pulseirinha com olho, cordãozinho com olho, brinco com olho, e não sabe a maldição que tem por trás disso aí. É um demônio terrível, um demônio egípcio, tá bom? Bom, é uma dica para vocês prestarem atenção. Uma outra maneira que o olho de Horus ele se revela na sociedade, através da nossa cultura, é a pirâmide inacabada. O que é a pirâmide inacabada? É um desenho de uma pirâmide ou de um triângulo sem a ponta superior, como se estivesse faltando uma pontinha lá em cima. Esse desenho vai ser encontrado junto com o olho de Horus na nota de $1, em muitas construções do Brasil e no mundo, em fotografias também,
simbologias diversas. Então, o que seria a pirâmide inacabada? Seria uma pirâmide sem ponta, porque essa ponta é o que falta para completar a pirâmide completa. É a liderança mundial, é o olho que tudo vê. Em alguns desenhos, inclusive, algumas figuras, inclusive, existe a pirâmide e a pontinha separada lá em cima com o olho junto com a pontinha, que é a simbologia desse olho de Horus, o olho do inferno, o olho que tudo vê, ok? Tentei falar de uma maneira bem rápida, mas para você ter um entendimento, tem muito que se poderia falar sobre esse assunto, mas o propósito desses vídeos é ser rápido, sucinto e trazer para você uma informação que talvez você não conhecesse, amém? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e eu quero te abençoar mais uma vez. Todos os vídeos eu te abençoo, porque nós estamos falando de assuntos muito sérios, mas no final do vídeo você é sempre abençoado. E nesse momento eu te abençoo no poder do nosso Senhor Yeshua, no nome de Yeshua, Jesus o Cristo, eu te abençoo. Até a próxima. Tchau, tchau.